Salve, salve, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Eberechi Eze é novo jogador do Arsenal. Agora sim, tudo fechado. Chapéu completo, meus amigos. Eze é do Arsenal, um pacote aí acima de 60 milhões de libras. Pagou caro, rapaziada. Foi o desespero. É o preço do desespero. Foi caro. Acima de 60 milhões de libras. Cara, o Crystal Palace, o Steve Parish, sempre consegue o que ele quer. É impressionante, meus amigos. Mas, depois da lesão do Havertz, vocês vão ver aí um trecho que eu já deixei gravado. Faz sentido. O Eze faz sentido para que o Arsenal necessita. Obviamente agora o Trossard deve ser um cara muito mais utilizado como 9, o Trossard. Mas o Eze é exatamente o que o Arsenal precisa em várias camadas. BC, o Eze pode jogar na ponta? Cara, pode, mas ele não é um ponta. Rasgador de linhas, lá ele. Mudryk, Pedro Neto, Martinelli, desse perfil. Então eu espero um lateral esquerdo abrindo um campo ali, criando espaço pra ele trabalhando da esquerda pra dentro. Vocês vão ver aí o próximo trecho. O Eze, gente, ele é tudo que o Eze faz de bom, o nível de jogador que ele é, Premier League ready, ele é na dose do chá certa o que o Arsenal precisa. Belezinha? Fica aí com o próximo trecho. Rapaziada, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, tem conteúdo exclusivo, ó. Por exemplo, o Mitrovic da Shopee, um mega volante, mega subestimado, belezinha? Fique à frente do tempo, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Tamo junto, fica com o vídeo. Rapaziada, se você tá vendo esse trecho, significa que Eberechi Eze é novo jogador do Arsenal, não do Tottenham, ó. Chapéu realizado com sucesso, Eberechi Eze, novo jogador do Arsenal, meus amigos. Aqui fala de um pacote de 60 milhões de libras e te faz uma introdução no vídeo para comentar o preço, comentar a estrutura do negócio, belezinha? Vamos falar do jogador e, obviamente, do encaixe dele no Arsenal. Vamos lá, meus amigos, ó. Como sempre, a BC Plus, né, é o futuro, né, ó. Você vê, ó. 28 de maio, quem vai ser o esperto que vai levar o Eze? 11 de agosto, o Eze vai sair até o fim da janela. Gente, a linguagem corporal dele na final da Superfinal, né? Na Supercopa da Inglaterra, salve, meus amigos, bem-vindos a BC era a Plus linguagem Extra. corporal do Rapaziada, jogador quem vai que ser o esperto? já tinha vazado do Palace há muito tempo. Gente, ó, esse movimento o Eze merece. 27 anos, vai dar mais o quê pro Palace? Campeão de Copa, campeão de Supercopa, classificou uma competição continental. Não tem mais nada pra ele fazer. Eu acho que ele tá fazendo o movimento certo. Independente se fosse Arsenal ou Tottenham, dar o próximo passo, ir para o Big Six, jogar uma Champions League. Jogadores são marcas, e as grandes marcas têm que estar nas melhores competições. E no futebol é a Champions League. Belezinha? Esse tipo de jogador tem que estar na Champions League. Movimento merecido, 27 anos, e para ele, cara, deve ser realizar um sonho. Jogador desde jovem, de Hale End, da base do Arsenal. Com certeza ele deve estar realizando aí o bom filho, a casa volta, né? Mas vamos lá, meus amigos, vamos falar do jogador. Olha o que o BCzinho falava 28 de maio desse ano. Que vai contratar Eberechi Eze. Mas, rapaziada, eu quero deixar algumas pios aí. Algumas pios. Uma BC Pio. As realidades. Porque talvez... Gente, eu entendo. Porque talvez hoje grandes times tenham um pouco de receio de contratar o Eze. Entendo. É uma preocupação justa. Eu vou explicar pra vocês. Belezinha? E Tomás Araújo, meus amigos. Tomás bem jovem. Quer não, vocês estão vendo aí como é que tá o mundo da bola. Cada vez mais jogador fedendo a leite, né? Então, eles querem jovem. Quer não, Eberechi Eze. Vamos lá, rapaziada, presta atenção. O Eze é um jogador de 26 anos. Quer não, vocês estão vendo aí como é que tá o mundo da bola. Cada vez mais jogador fedendo a leite, né? Então, eles querem jovem. A multa do Eze é uma multa complicada. 70 milhões de euros, mais 10 de bônus. Se você pegar, o Eze é um jogador de 80 milhões de euros. É um jogador de 80 milhões de euros? Gente, aí... talvez dê uma pegada. Vamos lá, rapaziada. Eu adoro ele. Gosto dele. Coloco ele no mesmo naipe do Olise? Não. Coloco ele de potencial do mesmo naipe do Gittens? Não. Nico Williams? Como 10, Cherki, Xavi Simons. Se você analisar, jogar como um 10, pensador, colocar ele na frente do Xavi Simons, do Cherki? Não. Lembra do meu vídeo que eu fiz para membros falando que o Arsenal vacilou com o Xavi Simons? Esse dinheiro que o Arsenal tá gastando agora deveria ter ido pro Xavi Simons. Gente, novamente, eu adoro o Eze. Agora, vamos lá. Qual é a diferença de um Eze para um Xavi Simons? O Eze é muito mais atacante. Ele é um 10 atacante. Já o Xavi Simons já é mais pensador, mais playmaker. Tanto que eu acho que o próximo passo da evolução do Xavi Simons é se tornar esse cara mais atacante. Por isso que eu acho que o Xavi Simons tem um Bruno Fernandes nele. Porque ele já tem essa veia playmaker, criador de jogadas, trabalhar entre as linhas, ser eficiente em curto espaço. Grava isso. Ser efetivo em curto espaço
Ele já tem essa criatividade, só que ele ainda não é tão atacante. Ele pode desenvolver isso melhor, coisa que o Eze tem. Talvez seja uma necessidade maior pro Arsenal ter mais um atacante do que um criador. Mas isso não significa que o Eze não saiba pensar uma jogada. Mas do que eu vi, tá? Minha opinião. Quando você analisa playmaker por playmaker, não jogador. Playmaker por playmaker. O que eu sempre falo é a veia playmaker e a veia atacante. Playmaker por playmaker, criador de jogadas, eu acho o Xavi Simons mais playmaker do que o Eze. E o Eze mais atacante que o Xavi Simons. Belezinha? Eu acho o Eze muito mais um 10 segundo atacante. Pode quebrar um galho pela ponta. Pode quebrar um galho. Mas o Eze não é um ponta, perfil. Gittens, Mudryk, Madueke, Martinelli, Nico Williams, Mitoma. Não é esse perfil de ponta. Ele é mais um atacante pelo lado do campo, entendeu? Ele com o Gibbs White de 10, eu prefiro mais centralizado. Ó, se é pra jogar mais centralizado, eu prefiro o Gibbs White, ó. Prefiro o Gibbs White. O Tottenham tentou quem primeiro? Ó, mas lembrando, jogando em zonas mais centrais. O Eze já é mais ali pela esquerda. E era que o Arsenal precisava, mais ali pela esquerda. Belezinha? Em zona mais centrais, eu prefiro o Gibbs White. Gente, se eu for analisar 10, o Nico Paz, talvez, se eu for analisar 10, o Nico Paz vai ter mais potencial que o Eze. Rapaziada, como fala, 10, playmaker, criador de jogadas. Quem o Tottenham pediu, quem o Tottenham procurou, o Nico Paz também. Agora, eu acho que o Eze, ele é um meio atacante pela esquerda. Ele é o quê? Um meio atacante pela esquerda. O que é que o Arsenal tava precisando? De um meio atacante pela esquerda. Olha aí, olha aí. Acho que o Eze é daquele perfil. Lookman, Nkunku. Quem foi conectado há pouco tempo com o Arsenal? Especulação, Lookman, Nkunku, Eze. É mais ou menos isso. Só que Nkunku e o Lookman são mais atacantes. O Eze, ele tem um equilíbrio muito interessante. Ele tem um equilíbrio mais interessante. Atacante e de um playmaker. O Eze... Ó, pra você ver. Ele tem um equilíbrio interessante de atacante e playmaker. Só que playmaker dele não é o ponto forte dele. Eu colocaria o Eze, se eu tivesse que achar uma definição rápida e pronta pro Eze, eu falaria que ele é, talvez, o Desiré Doué em inglês. Mas um pouco piorado. Se eu tiver... Ó, eu acho que minha comparação é excelente. Se eu fosse que comparar o Eze hoje, seria o Desiré Doué piorado. Eu acho o Desiré Doué potencial de elite, talento de elite. Eu desenho mais ali pela direita. Só que é o Desiré Doué que eu falo pra vocês. É o cara que é o playmaker e o quebrador de linha em um excelente nível. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Eze é um grande playmaker. Ótimo, bom nível. Ele é um grande quebrador de linha. Bom nível. Bom nível, um baita jogador. Jogador que... Agora, o problema do Eze, gente, que eu acho que faz o pessoal ter um pouco de pé atrás com ele. Eu acho que ele precisa relativamente de espaço pra ser eficiente. E o Xavi Simons é mais eficiente em curtos espaços. Não é como o Olise, o Musiala, um Virtus, um Cherki. Esses jogadores que, com um pouco de espaço, fazem a diferença. Obviamente, né, gente, quando você joga contra bloco baixo, é aquela coisa. Se você pegar muito dos gols do Eze com Palace, pegue aí, faça você o exercício. Pegue os últimos gols do Eze. Você vai pegar muito gol de quê? Contra-ataque, transição, bola longa, cruzamento, e chega, e vem, ele chega de frente com muito espaço, pegando defesas desorganizadas no contra-ataque. Esse é um grande mérito coletivo do time do Glasner, e um mérito dele, que melhorou finalização, um jogador mais assertivo, mais finalizador, mais produtor, mais... Quer que o Eze é? Do Glasner, e um mérito dele, que melhorou finalização, um jogador mais assertivo, mais finalizador, mais produtor, mas eu acho que os clubes, eles... Quer que o Arsenal precisava temporada passada? Assertivo, finalizador, produtor. Esse é um ponto forte do Eze. Produção. Ele tem uma veia produtora muito boa, principalmente pra Premier League. Eles têm um certo medo do Eze, é um jogador caro. Pra você acionar essa multa é complicado, já expliquei isso no canal. Só que eu acho que eles acham que é tipo muito jogador de transição, que precisa de talvez muito espaço pra ser eficiente. E talvez, será que o Eze é um jogador que você gastaria 80 milhões de euros? Entende? Eu entendo essa... O Arsenal teve que bater um desesperozinho no Arsenal, né? Essa dúvida. Você fala aqui, ó, rumores ligando o Bayern ao Eze. Eu entendo essa dúvida. Eu acho que pra valer muito a pena contratar o Eze, a multa é muito pegada. Você gastar 60 de libras, 18 de bônus, você quer 80 milhões de euros. O Arsenal deve fechar 55 mais 5, né? Você acha que o Eze é um jogador de 80 milhões de euros? Se o Eze vale 80 milhões de euros, gente, aí eu sou lunático porque cobro 150 no Vitz. Entende? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então não se surpreendam. Então, eu quero os membros do canal do BC, eu quero que fiquem inteligentes. Não se surpreendam. Eu acho que aí, quando eu vejo ele jogando é isso, gente. Então o pessoal às vezes se emociona muito com um lance, um outro, um lance, um outro. Ele é bom jogador. Ele é um cara que, novamente, bom playmaker, bom quebrador de linha, bom driblador, boa criatividade. Mas em termos de criatividade, ele é um Virtus, ele é um Desiré Doué, ele é um Cherki, ele talvez seja um Xavi Simons. Não. Não, na minha opinião, não. Esse perfil próximo, talvez um pouco mais equilibrado de Lookman, de Nkunku, entende? Entende? Só que eu acho ele muito no número 10. Eu acho ele um encaixe muito interessante no Tottenham, como 10, como ponto da esquerda, trazer o som pra 9. E eu acho que ele seria uma contratação muito inteligente se esvaziar algumas opções para o Arsenal. 27 de maio.
Por que eu falo do Arsenal? Falta algo a mais ali pela esquerda. O Eze pode ser esse 8/10. Ali pela esquerda. Rice, Eze e Odegaard. Dá pra fazer isso. Entende? Rice, Eze e Odegaard. Ele pode ser esse algo a mais ali pela esquerda. E eu acho que ele também poderia ser uma Lembra que eu falava do Arsenal? Precisa do algo a mais pela esquerda? Eze. sacada. Caso o City venda o Grealish, o City contratar ele. Seria inteligente. Mas essa é a appeal do Eze. Então não se surpreendam se o mercado dele estiver um pouco esvaziado, belezinha? Pra você ver, foi saindo praticamente na última semana da janela. Praticamente na última semana da janela. Eu tinha gravado isso aqui 27 de maio. Entendeu? Rapaziada, ele é um reforço na medida pro Arsenal. Você vê, na medida. Atacante, produtor, finalizador, meio atacante pela esquerda. Ele é um reforço na medida para o Arsenal. Na medida, na conta certa. O Arsenal tava precisando desse perfil mais atacante. Esse perfil que equilibra ataque e criação de jogadas. O Arsenal tava precisando do Eze. E agora tá contratado. Tamo junto.